Shalom, shalom, amada família Bessorá, queridos amigos, dia maravilhoso e abençoado no Senhor. Continuamos com alegria, com força, com vontade na nossa caminhada de oração até Pentecostes, juntinhos com o Senhor Jesus, caminhando junto a Cristo. Cada passinho, um passinho de cada vez, um passinho por dia, nesse tempo maravilhoso e especial em que temos sondado o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas atitudes para cada dia mais sermos parecidos com Cristo e como ele nos diz lá no livro de Atos, no capítulo 1, sermos cheios do Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Ser testemunha de Cristo é dar um bom exemplo, é nós vivermos como Cristo viveu, amarmos como Cristo amou, temos misericórdia como Cristo teve, compaixão como Cristo teve, e isso a palavra do Senhor nos ensina a cada dia, dentro de uma medida certa. Saímos do piloto automático, não fazemos as coisas por emoção, naquele calor ou por pressão, mas somos direcionados com discernimento espiritual, com clareza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje eu oro o que a palavra do Senhor nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que a Shalom de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, que a gente tenha guardado em Cristo os nossos pensamentos e o nosso coração. Com o quê? Com a Shalom de Deus, com a paz do Senhor, porque essa Shalom, ela excede todo entendimento humano, toda razão, ela excede e ela faz com que a gente tenha uma vida maravilhosa e abençoada no Senhor. Vamos agradecer ao Senhor nessa tarde, nesse dia, ao amanhecer. Vamos agradecer ao Senhor em cada momento da nossa vida, dizendo ao Senhor: sou grato a Ti, meu Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A tua fidelidade é grande e por meio de Cristo, meus queridos, nós vivemos essa generosidade maravilhosa do Senhor em nós. Cristo é a expressão do amor e da generosidade de Deus e nós vivemos isso a cada dia. Como não sermos gratos? É abrir os nossos olhos pela manhã, é descansar à noite no nosso travesseiro com gratidão, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é conosco, é termos as nossas ações diárias, daquelas que nos parecem mais simples, mas não são, porque viver no amor do Senhor é vislumbrar cada dia os milagres do Senhor em tudo o que nós vivemos, em tudo, em nossas ações, as que parecem mais corriqueiras, a tudo que nós fazemos é viver o milagre do Senhor diariamente. Queridos, e hoje nós vamos falar um pouquinho da passagem que o Senhor nos traz no capítulo 4 de Lucas. Nós vamos ver, estamos falando sobre Cristo, nosso libertador, como Cristo veio para libertar os cativos. Cristo nos libertou. E hoje nós vamos ver que diante da presença de Cristo, o mal não resiste e sai. E a voz poderosa do Senhor, a voz poderosa de Cristo, com autoridade. Não existe espírito maligno que resista. As correntes são quebradas,
as cadeias são abertas, as ataduras da impiedade se desfazem. E nós passamos a olhar tanto para a nossa vida, que foi liberta em Cristo, como para os nossos irmãos de forma diferente. Nós precisamos entender que a libertação, ela faz com que a gente enxergue tantas coisas de forma diferente, aquilo que os nossos olhinhos eram embaçados pelas trevas, pelo mal, descortina, e a gente então tem um olhar de misericórdia, a gente tem um olhar de compaixão, a gente tem um olhar de amor, a gente tem um olhar diferente, inclusive para nós mesmos. Nós passamos a entender melhor as nossas ações, nós quebramos em nós aquela soberba da religiosidade, nós quebramos na gente aquelas questões de achar que a gente, eu sou certo, não, isso aconteceu comigo, eu mereço perdão e misericórdia, mas quando acontece com o outro, olha aquilo, a gente muda a nossa forma de ver, de enxergar. Cristo, ele transforma a nossa visão. Eu penso assim, ser esse um dos passos muito grandes quando somos libertos do Senhor, a nossa forma de ver as pessoas e vermos as nós mesmos muda grandiosamente. Então nós passamos a olhar para nós e a buscar assim, Senhor, em que eu posso melhorar a cada dia para ser mais parecido com Cristo? Qual expressão do fruto do Espírito Santo ainda está mais tímida em mim, né? É o amor, é a fé, é a mansidão, é o domínio próprio, é a alegria, o que? É a gentileza. O que em mim ainda precisa melhorar? O que em mim ainda não frutifica, não expressa a presença do Espírito Santo, ou frutifica pouco, ou o frutinho ainda está meio verdolengo. Então a gente olha de forma diferente para nós mesmos, tá? A gente para de se justificar. A gente entende muita coisa que explica na nossa vida, mas a gente também passa a entender que aquilo não justifica. A gente não se vitimiza, a gente vê a grandeza, a gente vê o poder do Senhor e é muito maravilhoso. Gente, em Cristo, a gente tem então mudado também a forma de agir com os nossos irmãos. E a gente passa a testificar do amor do Pai sobre a humanidade. A obra da cruz, ela vai nos restaurar ao projeto original de filhos, de adoradores do Senhor. Nos restaura de forma especial. E esse amor, ele tem alegria em expressar obediência, em expressar estabilidade. A gente para de ter os altos e baixos, sabe? Um dia eu estou bem com Cristo, hoje eu estou mal, um dia eu estou... Não. A gente começa a ser estável, a gente passa a ter uma fé estável. E a gente passa a ter, dentro da nossa vida, um autocontrole. Entre tudo aquilo que possa nos estimular, a gente vai entender que quando estamos em Cristo, nós tomamos decisões de sim, decisões de não, decisões de espera um pouco, decisões de agora não é a hora, mas nós passamos a ter consciência de decisões importantes a respeito do mundo espiritual, a respeito da nossa vida, e isso faz uma diferença muito grande. A gente então não faz as coisas com um pensamento como se ele estivesse sendo marionete das trevas. A gente decide e a gente precisa entender isso. O mal, queridos, o mal faz o papel dele e o mal é mal. Isso a gente precisa entender, o mal não tem seu dia de bonzinho. O mal acordou bonzinho hoje. Não, o mal nunca acorda bonzinho. O mal sempre tem estratégias, muda suas estratégias,
age com estratégias diferentes, mas o mal nunca é bom. O mal nunca é bom. Nem o dia que ele coloca na sua frente o seu prato preferido, o mal não está sendo bom com você. Sempre lembre de Cristo. Sempre lembre naquele momento que ele estava passando seus 40 dias no deserto em jejum. E a expressão do mal representada ali por Satanás vai até ele e faz o quê? Oferece coisas ruins para Cristo? Não. Ele oferece pão, ele oferece poder, ele oferece reconhecimento. Então o mal, ele expressa para a gente cair na sua cilada. Preste muita atenção, tem uma vírgula, né, no que eu estou falando. Enxergue esta vírgula aqui assim nos meus olhos. O mal expressa, vírgula, nas suas tentativas de nos colocar numa cilada, vírgula, coisas aparentemente boas, tá? Preste muita atenção nisso. Peça todos os dias ao Senhor, Senhor, nos dê discernimento espiritual para que a gente reconheça as ciladas do maligno. Como Cristo no deserto reconheceu o mal, Cristo, com todo discernimento, não caiu na conversa de Satanás. Cristo não caiu na cilada. Cristo estava cheio do poder do Senhor e não caiu na cilada. Isso nos traz que nós também podemos reconhecer, identificar as ciladas do maligno, não nos iludirmos com ela, não cairmos nela. Então, vamos entender sempre isso. Esta semana estamos falando de fortalecimento espiritual para enfrentarmos as situações de dificuldade. Temos sempre orado no final de cada dia, o Salminho 17. Vamos entender. Isso é muito importante, muito importante. Hoje, inclusive, trago dica de livro. Muitas pessoas já têm, mas os amigos que ainda não têm, vou trazer uma dica de livro daqui a pouco, muito especial, tá? Então, queridos, vamos entender e viver cada dia desta caminhada, aproveitando pra gente aprofundar. Derrubei meu óculos. Pra gente vou ter que baixar, pegar, pra eu poder ler a palavra daqui a pouquinho. Só um minutinho. Voltei. A gente precisa aprofundar o nosso conhecimento do Senhor nesse tempo. Aprofundar com intimidade, aprofundar com amor, aprofundar para que a gente entenda a expressão do Pai em Cristo. E hoje, então, nós vamos ler a passagem de Lucas 4 e vamos lembrar de uma coisa. Enquanto o Senhor, Ele trabalha em nós para a expressão da luz, para a expressão do melhor do ser humano, para a expressão da compaixão, da bondade, da gratidão, da gentileza, da comunhão, da unidade. Lembra, o mal, o que ele opera é para o contrário, é para a competição, é para desfigurar o ser humano, tá? Para fazer com que o ser humano se descaracterize cada vez mais da imagem do seu Criador. Então, vamos pegar a passagem hoje de Lucas 4, vamos buscar na obra do Senhor suas maravilhas e vamos ver o que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Sempre lembrando que as passagens bíblicas que nós lemos, elas têm muitos outros significados, mas o que nós trabalhamos se refere àquele dia, àquele momento do que estamos falando. Pode ser que mais à frente a gente volte para falar outras coisas. Então eu vou pegar a palavra do Senhor e vou ler para a gente, tá? E desceu Jesus a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e ensinou o povo no sábado. Eles ficaram admirados com a forma com a qual ele ensinava, porque a sua palavra tinha autoridade.
Na sinagoga havia um homem e ele estava possesso por um espírito impuro que gritou muito fortemente: Ah, o que você quer de nós, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem é você, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Cale-se e saia dele. O espírito demoníaco jogou o homem no chão, no meio da multidão, e saiu dele sem feri-lo. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que tipo de ensino é este? Ele dá ordem com poder e autoridade aos espíritos impuros e eles saem. E histórias a respeito dele percorriam todo o distrito da circunvizinhança. E saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão. E a sogra de Simão sofria com uma febre muito alta. Então pediram que ele fizesse algo por ela. Portanto, estando perto dela, ele repreendeu a febre. E a febre a deixou. E a mulher se levantou imediatamente e começou a servi-los. E depois do pôr do sol, o povo trouxe a Jesus pessoas com vários tipos de doenças, e ele lhes impôs a mão sobre cada uma delas e as curou. Também demônios saíram de várias delas, gritando: Você é o Filho de Deus. Mas ele os repreendia e não lhes permitia dizer que sabiam ser ele o Messias. Gente, quando essa semana estamos pedindo ao Senhor forças, né, para enfrentarmos as batalhas espirituais, fortalecimento espiritual, nós vemos a ação de Cristo trabalhando, libertando várias pessoas, trabalhando, tirando as pessoas das trevas. Hoje, o que nós estamos conversando nesse momento de estudo da palavra, porque o objetivo desta caminhada de oração diária é pedir ao Senhor que nos vasculhe, vê se há em nós algum caminho mau, acerta a direção da gente, alinha o nosso corpo, alma e espírito com o trono de Deus. Então, o objetivo nosso todos os dias é pedir ao Senhor e dizer: nós precisamos de mudança. E talvez muitos de nós precisam ser libertos das cadeias das trevas para poder seguir a caminhada com Cristo, como nós falávamos ontem quando falávamos a respeito de Maria Madalena. Muitos estão na corrente, então estão limitados até onde vão nesta caminhada. Precisamos de libertação. Precisamos que Cristo verdadeiramente nos liberte, porque só Ele pode fazer isso. Quando somos libertos em Cristo, verdadeiramente somos livres. E a passagem de hoje, nesta circunstância, primeiro, do homem, que a palavra diz ele estava possuído, ou seja, os espíritos malignos estavam não só oprimindo a vida dele do lado de fora do seu corpo, mas estavam nele. Ele estava com os espíritos malignos nele. E dessa forma, os espíritos malignos controlavam o que ele fazia, o que ele agia. E chama muita atenção, porque ele estava onde? Na sinagoga, na casa do Senhor. E a gente precisa pensar sobre isso. Pensar que ali ele teve um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. E o encontro pessoal e verdadeiro com Cristo o libertou. Muitas vezes nós buscamos a libertação, buscamos a tranquilidade, buscamos a paz em tantos espaços ou em tantas coisas, mas esquecemos de buscar ter um encontro pessoal com Cristo, nos chegarmos até Ele. Então, essa passagem traz pra gente, apesar de parecer tudo muito simples, é tudo muito profundo. Primeiro, é sabermos que no encontro com Cristo,
A luz de Cristo é grandiosa e Cristo é poderoso ao ponto de que um espírito maligno, ele não consegue resistir à presença do Senhor. E se nós somos de Cristo, nós precisamos levar a presença do Senhor onde nós vamos. E onde a gente for, o mal precisa sair. Não é para o mal ficar. É a mesma coisa de eu dizer assim, que a gente está numa sala escura, sem iluminação. Quando a gente acende a luz, a escuridão ela vai embora. Então nós precisamos entender isto, trazer a presença de Cristo. A voz de autoridade de Cristo faz com que aquele espírito maligno se cale, faz com que aquele espírito maligno saia do corpo daquela pessoa e a gente percebe que ele quer sair. Ele não quer sair, mas ele tem que sair, porque a voz com a autoridade de Cristo, com a autoridade dos céus, com a autoridade da eternidade, mandou que ele saísse. A ação dele é jogar aquele homem no chão. E ainda Lucas nos escreve que ele saiu e não machucou aquele homem. E é importante nós pensarmos nisso, porque Lucas faz toda esta referência. Será que um espírito maligno, ele quer ser bonzinho com uma pessoa? Ele não quer. Ele quer destruir uma pessoa das diversas formas que ele puder. Por isso, é importante a nossa vida, é importante nós entendermos a nossa forma de viver e a nossa conduta diante do mundo espiritual. Porque os espíritos malignos, Satanás, os espíritos malignos que agem junto com ele, eles não fazem o que eles querem no universo. Eles estão submissos a Deus. Deus não está fazendo uma luta de quebra, de braço ali de ferro com Satanás. Satanás é criação de Deus e Satanás obedece a Deus, só pode fazer o que Deus permita que ele faça. Assim como todos os espíritos malignos são seres criados e obedecem a Deus. Agora, por que eles agem, e têm essa autoridade de agir na vida das pessoas? Começa com o pecado ele abre uma imensa porta, a porta para a morte física, para a morte espiritual, para a separação de Deus, a porta onde o mal começa a operar e a encontrar oportunidades de agir na vida das pessoas. Agora a gente tem algo muito importante, que é a nossa decisão. E nós precisamos decidir sermos de Deus, decidir não seguir, não ouvir as trevas e não fazer o que as trevas querem que a gente faça. Decidir pedir ao Senhor que a gente quer arrancar da nossa vida toda e qualquer raiz da iniquidade. A gente quer arrancar da nossa vida o pecado. A gente quer se santificar, se purificar. A gente quer receber a shalom do Senhor em nós. Eu vejo assim, às vezes, uma busca tão grande, pela paz, e às vezes em coisas externas. Saber que nós começamos lendo um versículo hoje de Filipenses, a shalom de Deus, ela é sobrenatural, ela excede o entendimento nosso. Quando nós estamos numa comunhão grandiosa com o Pai, vivendo com os princípios de Cristo, a essência de Cristo em nós, a gente passa a ter uma paz que não são as circunstâncias externas que comandam a forma da gente agir. A gente é liberto, a gente vive diferente. A nossa mente, o nosso coração tem paz para falar, tem paz para pensar, tem paz para dormir, porque a gente sabe de quem a gente é. A gente sabe quem cuida de nós, a gente sabe onde a gente está e a gente sabe qual é o nosso papel de trazer o reino dos céus à terra, a justiça de Deus.
a misericórdia, a bondade, a graça. E a gente vive de forma diferente. E o mal não quer isso pra gente. O mal quer que as pessoas continuem acorrentadas, continuem não tendo um discernimento espiritual, continuem brigando umas com as outras, competindo umas com as outras. Isso é uma ação do mal. Então, a gente, nesta passagem, a gente vê que aquela pessoa que estava ali, ela é restaurada por Cristo. E Cristo, ele sai daquele local onde ele ensinou a palavra naquele dia, onde ele anunciou boas novas naquele dia, onde as pessoas ouviram e ouviram de uma forma diferente, porque a gente está escrito que ele ensinava com autoridade. Ou seja, o que Cristo falava não era apenas uma repetição de palavras, mas é vida vivida. E nós precisamos entender isso, porque nós também, por um período, a gente pode conhecer Deus de ouvir falar. Ouvir falar algo a respeito de Deus, ouvir falar a respeito de Cristo. Que lindo, tem lindas histórias na Bíblia. Mas chega um momento em que o Senhor vai dizer, não vai ser apenas de ouvir falar. Agora você vai receber isto com poder, porque você vai passar a viver aquilo que você ouviu falar um dia. Você vai passar a viver a fé. Você vai passar a viver os milagres do Senhor. Você vai passar a viver. E isso o Senhor tem para nós. Então aquelas pessoas naquele dia começaram a ter essa experiência com o Senhor. Essa experiência de começar a viver. Então elas sentiram isso de que forma? Elas sentiram isso na forma de poder. Cristo ensina com poder. E outra coisa que essa passagem nos traz é de que nós, seres humanos, estamos a todo tempo numa batalha no mundo espiritual. Por isso nós entendemos, como nós começamos o vídeo, temos o mundo espiritual. Não é só a nossa realidade racional. Nós temos o mundo espiritual. Nós temos o mundo espiritual com os anjos do Senhor, que cuidam de nós, que ministram junto a nós, que batalham conosco. E nós temos sim espíritos da maldade, como nós falamos ontem, a qual o Senhor nos ensinou a orar pelo Pai Nosso. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mal todos os dias. Livra-nos, Senhor, do mal. E outra coisa para nós guardarmos neste tempo, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma chave espiritual que ele chama de armadura de Deus. Uma chave espiritual que nos diz assim, olha, a forma como vocês vivem, a forma como vocês são, a forma como vocês se comportam, pensam em suas ações, ela reveste cada um de vocês de forma sobrenatural. E o apóstolo Paulo, então, ele usa o exemplo de uma armadura. Então ele nos diz, que a gente tenha o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calcemos os pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz, empunhemos o escudo da fé, tenhamos sobre nossas cabeças o capacete da salvação e a espada que o Espírito maneja, que a palavra de Deus hábil para separar juntas e medula, espírito e alma. Então, é importante a gente entender, e eu separei um trechinho, deixa eu procurá-lo aqui, do livrinho da Dona Valnice Milhomens. Quem não tem e puder adquirir é uma bênção. Ele se chama Orando a Palavra, é um livrinho abençoador, abençoador. E tem um trechinho que a Dona Valnice, ela escreveu e eu vou trazer pra gente, que ele nos diz assim. Só um minutinho para eu pegar pra gente agora. Ponho a couraça da justiça,
a integridade, a retidão moral e a posição correta em ti, ó Deus. E o inimigo não terá reivindicações sobre mim, pois estou em Cristo e nenhuma condenação há para mim. Sou justiça de Deus em Cristo. Calço os pés na preparação para enfrentar o inimigo com firme estabilidade e agilidade e prontidão produzida pelas boas novas do Evangelho da paz. Tenho paz contigo, meu Deus. Sou conservado em perfeita paz, porque a minha mente está firmada em ti, porque confio em ti. A tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e os meus pensamentos em Cristo, meu Senhor, e tenho paz com todos os homens. Sou ministro de reconciliação, anunciando as boas novas para a humanidade, e levanto sobretudo me cobrindo o escudo da fé salvadora, com o qual poderei apagar todos os mísseis incendiários do maligno. Essa oração continua, é linda, para este tempo de batalha, que a gente entenda. Abra Efésios 6, ore Efésios 6 e peça o entendimento do Senhor, o que é viver a armadura de Deus. Pois viver a armadura de Deus, dizer, eu coloquei o cinturão da verdade. Eu não estou falando isso de forma mística, né? Ou como um poder de um jogo de videogame. Não, agora recebi poder do cinturão da verdade. Não, agora coloquei couraça da justiça. Não é. É forma de vida, é vivência. Então, se eu tenho o cinturão da verdade, como é que eu posso abrir minha boca para falar mentiras? Como eu posso tentar enganar o meu próximo? Como posso ter a couraça da justiça protegendo, né, o meu coração, minha alma, meus sentimentos, se eu sou uma pessoa injusta? Ou se eu não me incomodo com as injustiças que acontecem com as pessoas, ou com a criação do Senhor. Então nós aprendemos como que eu posso dizer que eu calcei os meus pés, e calçar os nossos pés é nós termos revestimento de que território nós estamos andando. Pois numa batalha a gente vai encontrar territórios espirituais tipificados, por exemplo, por terrenos pedregosos, espinhos, coisas cortantes, armadilhas, granadas das trevas. E o que nos reveste os pés? Esta preparação do Evangelho das boas novas, é propagarmos a boa nova de que é chegado o reino dos céus. Agora eu tenho propagado boas novas, ao abrir da minha boca, é para falar da vida dos outros, é para, denegrir uma pessoa, é para brigar, é para fazer contenda. Ao invés de boas novas, eu fico ofuscado, por notícias ruins, e eu só quero divulgar notícias ruins. Então a gente precisa levar esta mudança de vida, criar uma atmosfera do reino dos céus aonde nós estamos. Uma atmosfera do reino dos céus. O escudo da fé. O escudo da fé é porque sim, nós vamos viver dificuldades. A palavra já nos é clara a respeito disso. Mas eu tenho fé, eu tenho crido em Deus ao ponto de dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, então eu estou revestido com o escudo da fé, ou qualquer manobrinha das trevas eu já me desespero, e eu quero desistir, eu não quero mais caminhar com o Senhor. Como tem sido? E o manejo da espada, do Espírito, que é a palavra de Deus? Ela tem que ser viva, viva no nosso Senhor. Queridos, e para isso tudo, a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar com o mal, a gente tem que ficar longe do mal, tá? E umas dicas, quando a gente recebe a libertação do Senhor,
e a gente entende, né, que a gente não brinca mais com o pecado, a gente não anda na beira do abismo, a gente não fica testando o mundo espiritual para ver se acontece ou não acontece, a gente leva a sério as coisas do Senhor, a gente tem que saber assim, primeiro ponto nosso, a nossa honestidade com o Senhor, de dizer para Ele, Senhor, nós precisamos ser libertos, nós queremos ser libertos, a gente buscar no Senhor a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, nos colocarmos aos pés da cruz de Cristo com arrependimento sincero, tá? Com renúncia das coisas que a gente andava de mãozinha dada com as trevas, renunciar. Ai, mas aquilo me favorecia tanto, parece que aquilo era tão bom. Vamos lembrar, né? O mal, ele só usa aparências de coisas boas para fazer com que a gente caia numa grande cilada. Pensa numa pessoa que coloca uma minhoquinha num anzol para pegar um peixinho. O peixinho, ele não vê o anzol, ele vê só a minhoquinha. E ele acha que é ótimo e ele vai comer a minhoquinha. E tchum, ele é pescado. O mal, ele faz da mesma forma. Ele cria, né, situações com uma isca para envolver a pessoa e prender a pessoa na maldade, tá? E se possível for, ele quer destruir. Como a palavra nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não podemos esquecer que nós estamos numa batalha e termos, né, conservar a libertação que Cristo operou em nós. Conservar por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão, da busca pelo Senhor. Queridos, essas são as dicas para hoje. Essas são as dicas para esse dia, né? Cada dia desta semana a gente está trazendo algumas coisas novas. Nós vemos como que depois de libertar aquele homem, o Senhor vai para a casa de Pedro, expulsa a febre da sogra de Pedro, as pessoas começam a levar pessoas que estavam adoecidas e Cristo cura. E ali são expulsos mais espíritos malignos. Ou seja, no ambiente que Cristo está, seja lá na sinagoga onde ele foi, seja na casa de Pedro, o operar do Senhor é maravilhoso. Então não limite o agir de Deus a um local e a um espaço. Falo sempre, né? Falo assim, gente está orando, a gente está em comunhão e a gente tem que ter a presença de Deus e adorar, louvar, receber do Senhor, falar línguas estranhas na nossa casa, na nossa casa. Não é só no momento que a gente está todo mundo junto, né? Na nossa casa. Começa conosco, começa conosco. E quando nós estamos todos juntos, é uma grande celebração de alegria em unidade ao Senhor, que é a casa do Senhor, que é a igreja, que é a comunhão. E isso é maravilhoso. E mais, então nós vamos da nossa casa, a igreja, como nós vimos hoje, a casa de Pedro, a sinagoga, e mais, nós vamos para onde? Para que isso irradie, se expanda para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, que a paz que a gente tem, ela alcance a vida deles, alcance o nosso local de trabalho, alcance a nossa cidade, abençoe as pessoas. Nós precisamos abençoar a nossa cidade, abençoar. Nós somos abençoadores. Aquele que é liberto, aquele que é livre, ele tem paz aonde ele está. E ele quer levar essa paz para todos que estão com ele. E ele quer que a presença de Cristo e esse amor contagiante do Senhor alcance todos. E isso nós precisamos levar com todo este amor. E levar com alegria e com júbilo as boas novas. O reino dos céus é chegado. O mal perdeu o seu lugar. Como nós temos lido nessa semana de fortalecimento espiritual, o mal perdeu o seu lugar. Nós somos livres em Cristo. E agora nós vamos colocar aqui o Salminho 17 para nós orarmos neste dia. Obrigada, Senhor. Obrigada que o Senhor tem feito
maravilhas sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Pai amado, nós temos colocado a nossa confiança no Senhor e aguardamos pelo cumprir da sua vontade em nossas vidas. Sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, nos tira do poço do desespero, do atoleiro da lama, e os nossos pés são firmados na rocha que é Cristo, e os nossos pecados são pagos pelo Senhor, e os nossos passos são guiados pelo teu amor. O Senhor tem colocado um novo cântico em nossos lábios, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus, e muitas pessoas poderão testemunhar da sua grande obra e bondade sobre nossas vidas. Declaramos que estamos no abrigo do Altíssimo e encontramos descanso no esconderijo do Onipotente, na tua sombra, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro, é o nosso Deus e no Senhor nós confiamos. O Senhor nos livra da armadilha do caçador, nos protege do mal, o Senhor nos guarda em sua proteção. Nós não tememos as investidas da maldade, nem de dia nem de noite, pois sabemos que o Senhor está conosco. E ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós passaremos confiantes, pois somos guardados pelo Senhor. Com nossos olhos contemplaremos a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem ordenado aos seus anjos ao nosso respeito, para que enquanto somos tementes e obedientes ao Senhor, eles nos protejam aonde nós estivermos, nos segurando em suas mãos, para que não venhamos a tropeçar. Porque amamos o Senhor nos resgata, o Senhor nos protege. Quando clamamos o seu nome, o Senhor nos responde. O Senhor está conosco, mesmo em meio às dificuldades. O Senhor nos resgata, o Senhor nos traz honras e o Senhor nos mostra a sua salvação. Declaramos que estamos totalmente revestidos pela armadura espiritual de Deus e recebemos discernimento espiritual do alto para discernirmos das maldades do maligno e permanecemos firmes contra todas as estratégias e manipulações do mal. Ouve, Senhor, a nossa súplica por justiça. Atende, Senhor, o nosso clamor por socorro. Escuta, Senhor, a nossa oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-nos, Senhor, inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste às provas o nosso pensamento. Durante a noite examinaste o nosso coração. O Senhor nos sonda, não encontra em nós nenhum caminho mau. Estamos decididos a não pecar com nossas palavras. Quanto ao modo de agir, segui os teus mandamentos que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina, ouve, Senhor, a nossa oração. Mostra-nos, Senhor, as maravilhas do teu amor, com o teu poder. Livra, Senhor, os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-nos, Senhor, à sombra das tuas asas. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levanta contra nós em juízo é condenada. Pois enquanto somos tementes e obedientes à palavra do Senhor, o Senhor mesmo é para nós escudo e proteção. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, que o Senhor traga livramentos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor se alegre na sua vida e que neste tempo entenda o mundo espiritual com discernimento do alto, busque ao Senhor e tenha grande novidade de vida, para que aonde a gente for, a gente leve a shalom, a paz do Senhor conosco, a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia a toda a humanidade. Vamos batalhar contra os espíritos malignos e vamos amar o nosso próximo. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, no nome de Jesus. Amém.